Fala, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o ciclo dos relacionamentos. Basicamente, eu quero mostrar como os relacionamentos eles acontecem e eu quero destrinchar o porquê que alguns relacionamentos dão certo. Veja, hoje 1 ou 2% dos relacionamentos dão certo, certo mesmo, tá? Você tem aí um número que ele está variando entre 1 a 2 terços do casamento, eles acabam em 10 anos. Então, veja bem, para cada 3 pessoas que estão casando hoje, em 10 anos, 2 vão terminar o casamento. Beleza? Dessas uma que ficar, você olha assim e fala, 33% ainda tá bom. Não, não. Dessas uma que ficar, a maioria vai estar junto por alguma obrigação, beleza? E essa obrigação, ela pode acabar desencadeando uma coisa boa, mas geralmente desencadeia uma coisa ruim. Então, se eu for falar de relacionamentos onde as pessoas estão felizes, eu vou dizer que hoje na sociedade, a cada 100 pessoas que casam, no máximo 2 pessoas estão felizes. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o ciclo do relacionamento e da onde sai tudo isso, da onde saem essas pessoas felizes. Vamos lá, para vocês poderem entender? Tudo que vocês precisam entender sobre ciclos de relacionamentos tem a ver com o momento da paixão, beleza? Paixão, ela é um fenômeno que é esse amor explosivo que você sente, esse sentimento de amor que você tem por uma pessoa. Então, ele é a paixão. Esse sentimento de amor, ele existe até 3 anos e meio, tanto para homens quanto para mulheres. Então as pessoas podem ficar apaixonadas por até 3 anos e meio, 4 anos, né? Mas geralmente é até 3 anos e meio. E tanto para homens quanto para mulheres, os 2 anos e meio vão ser o auge do amor, né? Para vocês poderem entender, eu fiz aqui um pequeno gráfico aqui do lado, que você vai ter o sentimento inicial, aí você vai ter a paixão. Veja que a paixão ela é um fenômeno crescente, você tem um sentimento inicial neutro. De repente você tem um fenômeno que sobe quase 90%, quase um grau de 90 graus, né? Totalmente pro alto, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Cada dia que você passa com a pessoa que você ama mais ela. Depois a paixão ela vai entrar em um processo de platô, né? Que é esse amor aí, ele vai se estabilizar. E aí você vai ter um declínio apaixonado. E por fim você vai ter uma relação de familiaridade. É o que eu digo para vocês, os relacionamentos bem-sucedidos são aqueles em que as 2 pessoas se tornam amigos que fazem sexo quase todo dia, né? Essa daí é a definição dos relacionamentos bem-sucedidos. Então você vai ter uma pessoa, basicamente pessoas que não se conhecem, de repente estouram sentimentos nela louco. Esse sentimento sobe pra caraca, vai lá pro alto, e a cada dia que você passa com aquela pessoa você ama mais, 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 até que chega um ponto onde você ama ela de maneira completa e esse sentimento estabiliza, você não ama nem mais nem menos, né? Mas você tá naquele auge de amor, você vive esse céu, esse paraíso, e depois você vai ter um declínio apaixonado. Por que o declínio é um declínio apaixonado? Porque a paixão não acaba do jeito que ela começou. Ela começa muito exponencial, ela não acaba exponencial. Ela vai descendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos. E aí quando o cara vai ver, você conhece uma mulher, você se apaixona por ela. Do período em que você se apaixonou até o período onde sua paixão vai acabar, passou-se aí 4 anos, né? Demora aí esse ciclo, né, para você conseguir chegar realmente nesse estado onde você só tem familiaridade com aquela pessoa, você sente tesão por ela, e é isso, né? E é isso. Então, esse basicamente é um ciclo, como é que funciona um ciclo do momento de paixão. E a partir do momento em que você entende isso, você vai entender tudo sobre relacionamentos. Por quê? A paixão ela acaba. E a partir do momento em que a paixão acaba, você vai ter escolhas a ser feitas. E essas escolhas, elas vão mudar totalmente o rumo de um relacionamento. Vamos começar pelas escolhas do homem, né? A primeira escolha que um homem tem quando a paixão dele acaba é a aceitação ou a não aceitação, né? O homem ele pode aceitar, né?
ou ele pode não aceitar que a paixão acabou. As duas coisas podem acontecer. Se o homem ele não aceita, né? Se o homem ele não vai ter uma aceitação sobre isso, ele não aceita o fim da paixão e ele quer aquele sentimento de novo, o homem ele vai procurar uma amante, tá? O homem vai procurar uma amante, uma mulher fora da casa dele. E aí, a partir do momento em que ele está procurando um amante, essa amante pode ser não descoberta ou descoberta. Beleza? Se essa amante é descoberta, a mulher ela pode não aceitar, e aí acabou o relacionamento, fim do casamento, ele me traiu. Ou ela pode aceitar, e aí o casamento continua. Esse casamento ele continua, mas ele vai terminar ou sendo vingado, e aí a mulher vai lá e trai ele também, e aí vai virar esse ciclo aí de traição, ele trai, ela trai, ele trai, ela trai, daqui a pouco é basicamente um relacionamento aberto, mas não é aberto porque é fechado, mas tá todo mundo traindo, e é aquela safadeza. Ou ele pode ser aceito e ele virar um relacionamento de ciclo abusivo. Como assim? Tanto o homem pode, a partir do momento em que a mulher aceitou que ele traiu, colocar ela em um relacionamento abusivo, rebentar ela a autoestima dela, e aí ela vai viver como uma escrava dele o resto da vida. Como a mulher pode utilizar-se disso para quebrar o homem e transformar esse homem no escravo dela, usando esse ciclo abusivo. E aí, basicamente, ela vai fazer tudo o que ele quiser e qualquer coisa que ele vai falar, não, isso daí é porque você me traiu, tá entendendo? E aí vive-se esse ciclo infernal. Então, a amante, que é o caminho que o homem vai fazer, quando é descoberta, ou o relacionamento acaba, né, logo de vez, ou ele é aceito e ele continua para sempre uma putaria, ou ele vira um relacionamento abusivo que pode acabar em algum momento, mas geralmente não vai acabar. E aí começa-se todo o relacionamento disfuncional. Ou um ciclo de safadeza, um traindo o outro, ou um ciclo de relacionamentos abusivos, né? Quando ele não é descoberto, a traição não é descoberta, o relacionamento ele vai basicamente para um ciclo de abusivo, né? A mulher não descobre, mas o relacionamento ou ele vai para esse caminho do vingado novamente, né? E aí, bom, o cara não necessariamente é vingado porque a mulher não sabe, mas ele vai continuar traindo ela o resto da vida, sem ela saber. E aí, quando ela descobrir, sobe-se lá em cima e aí vem as cadeias de escolha de novo. Ou, né, a partir do momento que ele começa a trair ela não descobre, ele começa a gostar de outras mulheres, ele começa a não ver mais valor na mulher dele, ele pode largar a mulher, meter o pé na bunda da mulher e trocar pela amante, isso acontece muito. Ou se ele não trocar pela amante, ele basicamente vai começar a quebrar a autoestima daquela mulher até o ponto onde eles entraram em um relacionamento abusivo. Ok? O outro caminho é o homem aceitar. Ele aceitar que o amor acabou, mas ele tem que continuar junto com aquela mulher. E essa aceitação ela pode ser tanto voluntária, o cara realmente entender que esse amor acaba, que essa paixão acaba, que o amor se transforma com o tempo, ou pode ser forçada. Seja forçada porque a gente não consegue pagar o financiamento da casa sem o outro, ou forçada porque a gente é muito crente, ou forçada porque a lei obriga, né? Antigamente a lei obrigava, não existia divórcio. Então, o caminho do forçado, ele existe, né? Você só tem uma sociedade que não se divorcia se você obrigar ela a não se divorciar. Seja porque Deus vai te jogar no inferno, seja porque a lei não permite, né? E aí, se a pessoa ela continuar junto com a outra de maneira forçada, ela pode desencadear de duas maneiras. Ela pode ser uma pessoa que vai continuar forçada, seja pela religião, ou seja por qualquer coisa, e estar com uma pessoa que ela vai ser compatível, ou ela vai estar com uma pessoa que ela não é compatível. Se ela não é compatível, esse forçado vai tornar a vida dos dois um inferno, que vai desencadear lá de baixo ou ter amante, ou virar um relacionamento abusivo, ou no final o cara não vai aguentar nada e vai surtar e vai abandonar a mulher, né? Ou vai arrumar uma amante trocar. Ou se os dois tiverem uma personalidade compatível, eles forem amigos, né? E aí virar esse relacionamento onde eles são amigos que fazem sexo, essa coisa ainda pode sofrer pela questão do tempo. E aí que entra um fator sorte, né? Por quê?
Eles podem se manter compatíveis pelo tempo, e aí vem muita comunicação, muita amizade entre eles. Ou, à medida que o tempo for passando, eles vão perdendo a comunicação, vão perdendo a amizade e não se tornam mais compatíveis. E aí, a partir do momento que não virou compatível, aí desce e volta o não compatível. E aí aquele inferno de novo pode terminar em traição, pode terminar em relacionamento abusivo, o cara pode trair e trocar a mulher pela amante, ou pode terminar se divorciando. E no fim eles vão viver esse relacionamento merda o resto da vida. Se a aceitação que o cara tiver for voluntária, ele realmente entender que o amor muda com o tempo, ele pode, mesmo assim, estar voluntário e ter uma pessoa que não é compatível a ele. E aí o relacionamento termina naquele ciclo do não compatível. Ou ele pode ter uma pessoa compatível e aí vem a questão, vai se manter com o tempo? Se manter, o relacionamento prossegue-se feliz. Se não se manter, o relacionamento, ele se arrebenta. Então você vê que só existem duas opções aqui que são colocadas, onde o relacionamento ele continua bom. E ele passa pela cadeia do tempo, né? E aí, basicamente, eu posso dizer que 1% a 2% das pessoas estão passando por isso. O resto está em relacionamentos muito merda, né? Quando a gente fala sobre mulher, quando a paixão acaba, a mulher ela pode aceitar ou não aceitar, né? E aí a aceitação é todo aquele caminho. Ela pode aceitar e eles serem compatíveis. Eles serem compatíveis se eles deixarem de ser com o tempo, vai para todo aquele ciclo. Se eles continuarem compatíveis com o tempo, beleza, relacionamento bom. Ou ela pode aceitar, seja de maneira forçada, né? E aí eles podem ser compatíveis ou não compatíveis, e aí é aquele mesmo processo que acontece com o homem. Caso a mulher não aceite, a mulher ela não trai de cara. O principal denominador de que a mulher acabou o amor dela por você, acabou essa paixão e esse amor ele está se transformando em outra coisa, é que acaba a tua paz. Tá entendendo? Enquanto houver paixão, a mulher ela age de maneira angelical, ela faz o melhor, ela quer te fazer bem, ela se preocupa com você. Um olhar seu mexe na estrutura da alma daquela mulher. Acabou e ela não aceita isso, ela quer voltar pro começo, ela quer voltar pra paixão, ela acaba com a tua paz. Aí ela briga, ela discute, né? Ela te provoca. Por quê? Porque ela tá querendo sentir alguma emoção, né? Ela quer sentir uma emoção forte de novo. A maioria das pessoas, infelizmente, são viciadas em emoções, né? E aí acaba a paz e essa falta de paz vai desencadear ou nele traindo ela, e aí volta para esse padrão aqui do homem, né? Onde tudo pode acontecer, ou ela traindo ele. E aí volta pro padrão aqui, onde tudo pode acontecer. Então vocês entendem que pouquíssimas pessoas conseguem realmente ser felizes no relacionamento delas. E como que você vai conseguir ser feliz no seu relacionamento? Bom, existem fatores que você tem que pesar. A primeira coisa, e eu acho que fundamental, é o seguinte. Um relacionamento ele começa com você se apaixonando pela pessoa. E os dois têm que se apaixonar, né? Se um só se apaixona e o outro não se apaixona, o relacionamento ele vai estar fadado ao fracasso. Se os dois estão apaixonados, beleza, esse relacionamento por um período de tempo vai dar certo. Essa paixão ela vai acabar. Duas coisas precisam continuar para o relacionamento dar certo. Primeiro, as pessoas elas têm que ter um forte motivo para não se divorciar, né? Elas têm que entender que o amor ele muda com o tempo, né? A partir do momento em que as pessoas elas entendem que o amor muda com o tempo e elas têm um motivo para não se divorciar, esse daí é o grande primeiro motivo, né? Que é subdividido nessas duas partes, elas vão permanecer juntas. E a segunda coisa é que elas precisam continuar sendo atrativas sexualmente e emocionalmente para outra pessoa. No sentido de que elas precisam ter personalidades semelhantes, elas precisam ter uma boa conversa, elas precisam ser amigos e elas precisam continuar gostosas uma para outra. Então, um precisa olhar para o outro e ver beleza. Pode não ser aquela beleza ardente, aquele super tesão master que o cara corta a cama no meio, né? Mas do cara conseguir beber da própria fonte dele. Por mais que ele veja outras mulheres na rua, ele fala, não, a minha é gostosa, dá pra eu sobreviver comendo só a minha. E a mulher é a mesma coisa, vê os outros caras na rua, mas não, o meu é gostoso lá em casa, dá pra eu sobreviver dando só pra ele. E aí, beleza. Se você tem um relacionamento onde as pessoas têm um forte motivo para não se divorciar, como por exemplo, religião, né? Dentro desse forte motivo que as pessoas têm para não se divorciar, elas têm
elas têm, perdão, não é nesses próprios motivos que elas, grande motivo que elas têm para não se divorciar, elas também passam pelo processo em que elas aceitam, né, que o relacionamento ele vai mudar, que o amor ele muda com o tempo. Elas se mantêm amigas, né, tem um bom diálogo, uma boa comunicação, uma vivência em paz, uma relação amistosa, né, e elas continuam sexualmente atrativas uma para a outra, o relacionamento tem tudo para dar certo, né? A única coisa que pode interferir num relacionamento que esteja aí com esses 4 pilares ativos, né? Um forte motivo para não se divorciar, a aceitação de que o sentimento muda, a se manter atrativo sexualmente para outra pessoa, né? E a outra pessoa para você, né? E serem amigos, né? Haver uma amizade entre vocês dois, uma familiaridade, vocês realmente passarem a ser família. É basicamente vocês serem irmãos que fazem sexo, né? Ou amigos que fazem sexo. Irmãos fica meio estranho. Quando você tem esses 4 pilares, a única coisa que pode arrebentar isso é se a pessoa mudar com o tempo. E aí realmente entra um pouco do fator sorte. E eu acho que tem muito também de comunicação, de diálogo, dessas coisas. Mas, cara, você vê que são muitos percalços e que a maioria, a tendência é de dar errado. Se você deve seguir pelo caminho do relacionamento ou não, é uma escolha sua, né? Por exemplo, você consegue trocar, deixar de ter uma mulher e filhos, né? Primeiro, deixa eu voltar aqui ao início. Existem 2 tipos de pessoas. Existem pessoas que não foram feitas para casar e pessoas que foram feitas para casar. As que não foram feitas para casar não têm desejo de casar. As que foram feitas para casar têm desejo para casar. Ok? Ok. Você tem desejo para casar? Sim. Então, o seu caminho é o casamento. Aí, a partir do momento em que você vai ter esse relacionamento, você tem 2 perguntas a fazer. Você consegue substituir esse desejo de casar por um propósito que você tenha na vida maior, né? Você consegue substituir a sua esposa por algo espiritual, os seus filhos por algo transcendente, né? Ou para a mulher a mesma coisa, eu digo. Se sim, faça. Se não, sua única alternativa é o casamento, né? É o relacionamento. Me dá um exemplo de um propósito grande. Eu sou evangélico, tá? Mas eu vou dar um exemplo de um propósito. Um cara que se torna padre, ou uma mulher que se torna freira. O cara que se torna padre, ele é casado com a igreja. Ele tem filhos, os membros da paróquia dele. O propósito se torna a sua família, entendeu? Se você tem um propósito assim, não casa, segue o propósito. Se você não tem, a única escolha que você tem, se você tem desejo de casar, é você realmente entrar em um relacionamento a longo prazo, senão você vai se ver frustrado. E um relacionamento a longo prazo, ele só existe se você tiver a compreensão de que o amor ele explode, né? E ele acaba. E aí vocês vão se tornar amigos. E essa amizade, ela tem que continuar pro resto da vida. Vocês têm que manter-se atraentes um pro outro, né? Vocês têm que ter uma comunicação e vocês têm que ter um forte motivo para poder não separar. Se você não tem esses fatores, o relacionamento ele vai dar errado. E você pode achar que esse ciclo da paixão ele é meio bosta, mas aí eu recomendo um livro para você. É um livro do Tolstói. Ele é um escritor russo muito bom. Felicidade Conjugal. Felicidade Conjugal, Tolstói. Procurem aí e leiam esse livro. Ele vai mostrar claramente através de... Esse livro é no formato de uma novela, né? É um conto, Tolstói. É tal qual os livros de Machado de Assis, por exemplo, se você já leu. Não é exatamente igual, mas parece. Ele vai contar a respeito da personagem feminina Maria, o ciclo de um relacionamento inteiro. Desde a paixão, até a não aceitação, até a transformação, o declínio. Você vai ver tudo que você pode ver sobre um casamento. Tolstói, ele é muito bom em retratar a alma humana. E esse livro, ele retrata muito bem o ciclo de um relacionamento e como que cada coisa funciona e como que um relacionamento pode sobreviver. Então eu deixei essa recomendação de leitura para você de Tolstói, porque vai ser um livro que vai revolucionar a forma que você pensa a respeito de relações. Uma vez que vocês entenderam isso, que meio que pouco importa agora o quanto você ama aquela pessoa, porque o que vai realmente importar se o relacionamento vai ser bem sucedido é se vocês vão ter no futuro tesão um pelo outro e uma amizade fundada em um forte motivo para o não divórcio e a aceitação de que o sentimento ele mudou, mas continua sendo amor, né? E manter-se através de muito diálogo e até um pouco de sorte nesse processo,
ao longo do tempo como um casal coeso de amigos que fazem sexo e que podem viver uma vida pacífica, né? Quando vocês compreendem isso de maneira completa, vocês conseguem olhar o amor de uma maneira bem mais realista, vocês conseguem entender os relacionamentos de uma maneira bem mais realista, e vocês conseguem compreender por que só 1 ou 2% das pessoas têm relacionamentos bem-sucedidos. É porque elas desconhecem a verdade, elas vivem sobre ilusão. E aí eu entro para uma outra ótica, né? A paixão é um sentimento muito forte. E você viver aí o que as pessoas definem como amor, que é basicamente familiaridade e sexo com a outra pessoa, né? É um sentimento muito tranquilo. E as pessoas, elas não querem viver em tranquilidade, elas querem viver em agitação. É por isso que as pessoas não moram no interior, elas moram na cidade. É por isso que as pessoas, elas trocam de relacionamento, não mantêm o seu. É porque elas não aceitam viver uma vida pacata, elas querem uma vida emocional. E essa vida emocional, ela pode ser um inferno, ela pode ser briga, pode ser o marido batendo nela, pode ser ela traindo o marido, pode ser a merda que for. Ela só quer viver emoção. Ele só quer viver emoção. Tá entendendo? Não importa a emoção que for, ela quer viver as fortes emoções. Porque a pessoa, ela tem uma ideia deturpada dentro da cabeça dela de que o amor é esse sentimento lascívio, né? É esse sentimento romântico, e o romantismo ele é uma merda, e que ele enfrenta barreiras e dificuldades. E tem um livro que se chama O Amor e o Ocidente, outra recomendação para vocês lerem, que o escritor ele define muito bem. O desejo romântico do amor é sempre um desejo de morte. Todo aquele que deseja amar de maneira romântica deseja no final morrer. Né? Morrer de amor é o final desejo de todos aqueles que são romanticamente amantes. Né? Uma vez que você entende esses fatores, você começa a olhar para os relacionamentos de maneira mais realística, e aí você pode realmente analisar e ver. Olha ao seu redor, ver na sua família, seus tios, tias, seus pais, ver seus irmãos, ver seus amigos, ver os seus conhecidos, ver as pessoas ao seu redor. E se pergunte, eles são felizes? Eles vivem uma vida pacífica, pacata? Eles são 2 amigos que podem rir, conversar, que gostam de, sei lá, ler um livro juntos, assistir uma televisão juntos, que desejam-se e fazem sexo de maneira regular, vivendo uma vida pacífica, ou eles vivem em pé de guerra, em problema, em dissolução, buscando de alguma maneira ter um sentimento semelhante a uma paixão, um sentimento forte, por mais que seja autodestrutivo, né? Para mim, a única forma do homem viver em paz, se não é para ter um relacionamento de paz, eu prefiro viver sozinho, tá entendendo? E é essa a recomendação que eu deixo para vocês. Se não é para viver em paz, viva sozinho. E, obviamente, em tudo isso existe o fator sorte.